Queridos, hoje eu escolhi falar algo que não deixa de ser impactante, porque vai falar das nossas tentações, das dificuldades que enfrentamos para superar tudo aquilo que a gente sabe que é a nossa maior fraqueza. E quando a gente fala disso, é como se estivesse, de uma certa forma, também mexendo nas nossas feridas. E a ferida, quando está bem sarada, ela não vai abrir novamente. Glória a Deus. Mas que na realidade o Espírito Santo aqui hoje quer ensinar todos aqueles que Deus tem como chamado, como um propósito, para pronunciar, anunciar o Evangelho dele, ministros do Evangelho, ministros da palavra, todos os homens escolhidos e todos os crentes vencedores, que existe a diferença do crente, porque todos podem crer, e existe a diferença do crente vencedor. O crente vencedor é aquele que sabe que não é fácil, temos um caminho para trilhar com provações, mas que nós vamos superar todas elas. E essa pregação, ela é de um pastor, não fui eu que elaborei. Na época, faz muitos anos que eu vi esta pregação, e a última vez que eu preguei sobre ela foi em 2019, no dia 28 de dezembro de 2019. E quando na época eu entrei nesse site, estava em inglês. E eu senti tanta unção, e fui procurar traduzir. Esse pastor David Wilkerson, ele é presidente de uma grande igreja em Nova York. Mas já está com 10 anos que ele faleceu. Ele faleceu no dia 11 de abril, e fez 10 anos no ano passado, no dia 11 de abril. E esse pastor, eu observei que ele é um homem muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu escolhi essa pregação, porque ela fala muito com muitos de nós que temos um chamado de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Falecido em 2011, David Wilkerson ainda ecoa as suas mensagens, as suas profecias. Esse pastor deixou um legado com o seu trabalho evangelístico, recuperando jovens envolvidos em criminalidade e nas drogas, através do seu trabalho, que é o Desafio Jovem, que perdura até os dias de hoje. Ele é o fundador. Ele recuperou muitos jovens envolvidos na criminalidade. Fundador de uma grande igreja em Nova York, Times Church, né? Passou os últimos anos de sua vida pregando contra a apostasia dos dias atuais, pregando sobre a corrupção que já estava acontecendo dentro de algumas igrejas, e uma visão do pastor compartilhada em 1986 com seu amigo Dr. Mike Evans tem impressionado pela semelhança com os tempos de pandemia da Covid-19 que vivemos nos dias de hoje. Ele diz assim: eu vejo uma praga chegando no mundo e os bares, igrejas e governos sendo desligados. A praga atingirá Nova York e agitará como nunca foi abalada antes. A praga vai forçar crentes que não oram a orar de forma radical, a pegarem suas Bíblias, e o arrependimento será o clamor dos verdadeiros homens de Deus no púlpito.
E daí sairá um terceiro grande despertar, que varrerá a América do mundo. Disse David Wilkerson. Outra visão de David, publicada no livro A Visão, em 1974, revelou a decadência moral e espiritual que a humanidade viveria. Os programas de TV serão da pior espécie. As bancas de revista estarão saturadas de revistas imundas. A educação sexual nas escolas será reanimada com filmes demonstrando detalhes no ato matrimonial. Satanás vomitará toda a imundícia do inferno em tão grande grau que será como os dias de Ló, disse Wilkerson. No seu livro A Visão, o pastor também afirma que uma grande onda de perseguição alcançará as igrejas dos últimos tempos. O que o Espírito Santo me revelou em visão quanto à perseguição, vejo uma onda de perseguição a um grau que a humanidade jamais experimentou. Vejo-a subir como se for um monstro no mar. Revela-se um tempo quando a liberdade da religião aparenta ter chegado ao seu auge e estenderá pelos Estados Unidos, Canadá e o mundo inteiro. E por fim será como uma espécie de loucura. O espírito do anticristo estará entrando nos corações de alguns homens no governo e no sistema judicial, provocando malefícios espirituais, e que logo chegará, além dessas posições oficiais, até nas igrejas, entre missionários e ministros. Isso está acontecendo, igreja? Isso está acontecendo? É exatamente isso. Agora eu entendo porque quando ele ainda era vivo, eu entendo porque que mesmo em inglês, porque quem sabe de inglês aqui é o pastor Tiago, não sou eu, mas mesmo em inglês, eu senti uma unção tremenda. E eu fui buscar em português e encontrei um site português que tem todas as pregações dele, desde 1996 até a última pregação dele. E a pregação dele que eu senti a unção tem por título Compreendendo as suas provações ou as suas tentações. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim a palavra de Deus: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e também a ninguém tenta. Glória a Deus. A gente vai ler depois mais outros versículos, mais dois, para que a gente entenda o contexto dessa história que eu vou relatar com vocês. Martinho Lutero, que é o pai da reforma, dizia que 3 requisitos entram na vida de um escolhido, entra na produção, na preparação de um verdadeiro escolhido de Deus. São 3 requisitos. Aqui fala de ministros de evangelho, mas também fala de crentes compromissados, crentes vencedores. Esses 3 requisitos são oração, meditação e, pasmem, tentação. Vocês podem repetir comigo? Oração, meditação e tentação. Foi dito que Lutero poderia falar de uma maneira tão persuasiva, de uma forma tão diferente de todo e qualquer homem do seu tempo, que dava a impressão de que quando ele estava pregando, ele estava lendo a mente humana.
Mas ele revelou o porquê que isso acontecia com ele, porque as pessoas viam isso nele. E o segredo do ministério, o segredo dessa palavra que ele tinha, persuasiva, como se estivesse lendo a mente das pessoas, era porque na sua preparação para o ministério, ele tinha passado por vários tipos de tentações. Vários. E superou todas elas. Glória a Deus. Caiu em algumas, pelo que ele dá a entender, e superou outras. Então, Lutero chama a tentação daqueles que são escolhidos de Deus como loja de experiências. Em cada tentação que ele passava, em cada ataque que ele recebia, era uma experiência a mais a favor da vida dele. Em cada ataque que ele recebia, ele cada vez crescia mais. Por quê? Eram ataques, diz ele, medonhos e esmagadores. Aumenta um pouquinho, Jesus. Por favor. O Espírito Santo vai nos ajudar a compreender o porquê e o propósito que Deus tem na nossa vida e porquê que muitas vezes a gente passa por determinadas situações e lutas que a gente nem, às vezes, não compreende. Então vamos ver aqui, chaves para revelar o mistério da tentação dos justos. Vejamos, a primeira chave, a chave mais importante é para compreender a sua tentação e também saber de onde ela vem. Será que a sua tentação, a origem dela é de Deus? Será que a origem dela é do diabo? Ou será que a origem dela é da carne? A sua resposta imediata provavelmente é a seguinte: é fácil. A tentação, como eu acabei de ler em Tiago, capítulo 1, versículo 13, né? A tentação vem do diabo, porque a Bíblia diz: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Deus tenta. Glória a Deus. Realmente, Deus não faz com que você faça cumprir na sua vida alguma coisa errada ou mal. Mas, tem umas passagens que eu vou ler aqui, você vai entender que Deus permite que o diabo produza essa tentação em você, para que haja, se você é escolhido e é guerreiro, para que haja o arrependimento e o crescimento através dessa tentação. Está entendendo, igreja? Glória a Deus? Eu vou provar vocês dentro da palavra de Deus. No entanto, as Escrituras nos dão também uma declaração muito clara. Então foi o Espírito conduzindo Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está caindo em contradição? Aqui são situações diferentes. Jesus, assim que foi batizado, assim que Deus fez com que todo mundo visse aquela pomba voando, e assim que Deus, com a sua voz dos céus, fez com que todo mundo ouvisse, dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Glória a Deus. E logo em seguida, o próprio Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, colocou ele dentro de uma zona de combate. A verdade, meus irmãos, é que ambos, tanto Deus, preste bem atenção que isso é muito sério, tanto Deus como Satanás tem um papel e um plano em toda tentação que acontece na vida de um escolhido. O objetivo de Satanás qual é?
é nos tentar sempre. Por quê? O desejo dele é nos destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Concorda, igreja? Tem isso na palavra? Glória a Deus. Ele quer arruinar, ele quer matar espiritualmente. O objetivo dele é esse. Mas para aquele que nós amamos e que nós somos chamados por ele, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele usa a tentação para promover um propósito que ele tem na vida de cada um dos seus escolhidos. Glória a Deus. Ele tem um propósito. O Senhor permite a sua tentação, porém, ele não produz a tentação. Quem produz é o inimigo. Dá para entender o que é que Tiago quer dizer? Que Deus, ele não produz o mal? É isso que ele quer dizer. Isso é ilustrado em duas passagens bíblicas, vocês vão entender bem direitinho agora. Uma está lá em 2 Samuel, capítulo 24. Veja aí, pastor Tiago, por favor. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Que diz assim: não pense que não vai ter poder hoje não, porque daqui a pouco vai ter poder, viu? Mas só vai ter bênção para aqueles que estão recebendo. Quem está recebendo aí, da glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 2 Samuel 24, 1, diz assim: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e também a Judá. Quem foi que pediu isso a Davi? O Senhor. Irado com aquele povo. Glória a Deus. Chateado. Porque aquele povo estava idolatrando outros deuses. Aí lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, vamos falar desse mesmo episódio, dessa mesma situação. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Ambos os versículos descrevem a mesma ocasião. Mesmo assim, um diz que Deus moveu, e a outra diz que Deus moveu contra Davi, contra Israel, e a outra diz que Satanás moveu a Davi. O fato é que ambos, Deus e Satanás, estavam envolvidos. Vejam, Satanás viu uma oportunidade para destruir Davi, e não somente a isso, mas também eliminar Israel. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, oh glória a Deus, dá glória a Deus aí, igreja. Na sua infinita misericórdia, Deus tinha um plano em mente. Porque Deus não perde nenhuma batalha. Diga aí, teu Deus não perde batalha. Diz aí, e tu está no coração de Deus. Oh glória. O crente só dá certo dando glória a Deus. Não é não? Porque assim ele fica ligado e recebe e leva, em nome de Jesus. Ele viu a oportunidade de se fazer uma limpeza. Deus viu salvação para Davi através da devastação do orgulho que já estava sendo gerado nele. Porque Davi não perdia nenhuma batalha. Mas não perdia por quê? Porque Deus estava com Davi. Glória a Deus. Então, nessa passagem, Deus fala com Davi, e a outra, o Satanás também age para fazer com que Davi faça algo que vai trazer
maior indignação a Deus. Por quê? O fato dele incitar, o fato dele mandar fazer um censo de quantos soldados eles tinham, é tanto que lá na passagem bíblica, Joabe disse assim ao rei, Joabe era o líder dos generais do exército de Davi. Ele disse assim, ora, multiplique o Senhor, no versículo 3, de 24 de 2 Samuel. Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é. E aos olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que, Senhor, deseja o rei este negócio? O que é que Joabe quis dizer? Para que você, rei, vai fazer um censo de quantos soldados você tem? Se Deus, quando quer ganhar a batalha, ele ganha mais ou menos isso. Ele pode colocar 135 mil homens contra 300 homens dele, e Deus ganha a batalha. Porque Deus pode colocar nos olhos do inimigo, ele vê um número, uma numeração muito infinitamente maior do que aquilo que está aparentemente na sua frente, porque Deus é Deus. Foi isso que Joabe quis dizer. Senhor, não precisa disso. Ainda tem mais. A palavra de Deus diz que ele foi, porque tinha que obedecer o rei, passaram 9 meses e 20 dias visitando todas as cidades, todos os lugares, tribo de Judá, foram lá em Benjamim, só que Joabe não quis falar com Benjamim, recuou, inclusive em Judá também, diz a palavra de Deus, né? Foi em todas as tribos, passou 9 meses e 20 dias. Qual era o propósito de Deus? Deus permitiu que Davi fizesse isso, para que Davi observasse qual era a fraqueza que ele estava vivendo naquele momento, para que ele pudesse, no decorrer da sua caminhada do seu ministério, vigiar através daquela tentação que ele estava passando. Glória a Deus. Aí o que é que acontece? Lá no 1 Crônicas 21 diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E lá no versículo 8, então disse Davi a Deus, gravemente pequei, Senhor, em fazer tal coisa. Porém, Senhor, agora, se é servido tirar a iniquidade do teu servo. Porque eu procedi muito loucamente diante de ti. Falou, pois, o Senhor a Gade, que era um vidente que trabalhava para Davi. O vidente de Davi, no versículo 9, dizendo, vai e fala a Davi. Dizendo, o Senhor escutou a oração de Davi. Dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas eu te proponho. Escolhe uma delas, para que eu te faça. Agade veio Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Que escolha difícil, né? Que coisa terrível, né? Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas que eu não caia na mão dos homens. Triste cair na mão dos homens, porque são incomplacentes. O homem, ele pode estar bem como estiver com você hoje, mas se tiver qualquer decepção contigo, amanhã pode se tornar um grande inimigo mortal da tua vida, do teu ministério, e automaticamente
Se você for escolhido de Deus, está se tornando um inimigo de Deus. Está mexendo com quem não deveria. Verdade ou mentira, igreja? Então a gente tem que aprender a colocar tudo nas mãos de Deus. Deus permitiu que Davi passasse por isso, porque o Davi estava assustado. Vocês vão entender o que foi que aconteceu. Davi estava tão assustado, que ele não conseguia ir até o monte adorar a Deus. Por quê? Porque ele viu o anjo com a espada, o anjo do Senhor, que era para destruir Israel, com a espada desembainhada no ar, entre a terra e as nuvens. E não foi só ele que viu, não. Mas 2 homens também viram. Glória a Deus. Estou em grande angústia, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste para Israel. E caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um homem a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, o Senhor, o viu e desistiu daquele mal. Viu como Davi estava certo? Que Deus era misericordioso? Ele até que começou a fazer. Mas o coração dele não aguentou quando viu. Teve a visão da Israel toda destruída, né? Jerusalém, né? Ele não aguentou. E se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor. Está vendo aí, igreja? No Antigo Testamento tinha um anjo destruidor. É o mesmo aquele que agiu lá no Egito. Que saiu matando o povo. Não era do inimigo aquele anjo, era de Deus. É muito complexa a palavra, né? A gente tem que estar muito no Espírito para entender. Glória a Deus. Basta. Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu, Senhor, que te disse que se contasse o povo? Não fui eu mesmo que pequei e fiz muito mal? Mas estas ovelhas aí, Senhor, o que foi que eles fizeram contra ti? Essa é uma das características dos escolhidos de Deus. Ele tem que ter misericórdia daqueles que são de Deus. Daqueles que Deus confiou eles na frente, na direção da obra. Ele tem que clamar por eles. Glória a Deus. Essa é uma das reais características de um escolhido de Deus. Ah, Senhor, Deus meu, seja assim então a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não castigue este povo todo, Senhor. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor. Presta bem atenção. Na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, que era o dono daquelas terras, viu o anjo e se escondeu com ele e seus 4 filhos, porque Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra e disse: Davi a Ornã, dai-me este lugar na eira para que eu venha aqui edificar um altar ao Senhor. Dai-me aí o teu valor para que acesse, para edificar o altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor para que cesse este castigo que está acontecendo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma essa terra para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos teus olhos. Eis que eu dou os bois para os holocaustos e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjar. Tudo eu te dou
Já pensou? Que disposição, que despojamento, que generosidade. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor quero mesmo é comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ou seja, o problema foi meu, eu é que tenho que pagar. Você não pode ter prejuízo, o prejuízo é meu. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro, e ali Davi edificou um altar para o Senhor e ofereceu nele holocaustos, invocou o Senhor e deu ordem ao anjo. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu sua espada na bainha. E vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor respondeu na ilha de Ornã, Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocausto estava naquele tempo no alto de Gideão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado com o anjo que tinha desembainhado a sua espada. Igreja, isso é muito profundo. Então, Deus usou Satanás como um bastão para punir o Israel, o quê? Desobediente. Quando acontecem as coisas difíceis, as coisas que a gente não entende contra a gente, eu vejo muita gente se desviar ou botar a culpa em Deus. Estão totalmente enganados. Tem pessoas que passam anos e anos entrando e saindo da igreja, mas não entende os ensinamentos de Deus para a sua vida. E quando isso acontece, não há crescimento. E quando não há crescimento, através do entendimento, da revelação da palavra, também não há comunhão. Porque a gente tem que buscar ter uma comunhão com Deus. Amém? Então Deus infligiu o que? Um julgamento para salvar o seu povo, expondo o que? O orgulho, expondo a idolatria, expondo a apostasia. E se você conhece a história, o plano de Deus deu certo. Deu certo. Ele permitiu que o inimigo tentasse a Davi até certo ponto, mas então Deus se moveu e trouxe livramento a Israel. Você pode dizer: Deus traz livramento? Glória a Deus. E Davi e Israel foram salvos neste processo. O resultado final não foi a queda de Davi. Preste bem atenção. Isso é o que acontece na vida do escolhido. Mas foi o arrependimento. Foi uma humildade maior. Foi uma congregação mais forte em Israel. Foi um povo mais quebrantado. As pessoas conseguiram eliminar da vida delas o orgulho, porque o orgulho é a maior coisa que atrai todos os outros sentimentos ruins para a nossa vida. Começa pelo orgulho. Aí vem a falta de perdão, a falta de amor, a mágoa, vem tudo através do orgulho. E o orgulho é o maior inimigo que pode tentar contra a vida de um homem. O Espírito Santo está dizendo: durma descansado, você que está passando por tentações, viu? Porque é sinal de que grandes coisas vêm por aí. Grandes coisas vêm por aí. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro sujeitai-vos a Deus. Não esquece da primeira parte do versículo. Deus pode estar usando uma tentação imensa contra a tua vida para alcançar uma lascívia antiga, a qual você carrega ainda com você. Ou um antigo pecado que ainda lhe assedia, que ainda lhe persegue e que tem ainda grande força sobre você. E a Bíblia diz: mas cada um é tentado quando é atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. E atrás disso que Deus está, dos restos daquela cobiça, e Ele permitirá que ela brote ano após ano, até que
finalmente você diga, porque eu tenho que continuar, Senhor, enfrentando sempre a mesma luta, vivenciando sempre a mesma tentação. Quando a tentação, ela te surpreende, ela chega de uma forma súbita e te ataca, quando ela vem de forma indesejada, de forma inesperada, vindo do nada, o objetivo de Deus é mostrar a nossa fraqueza. Mas Ele quer mostrar para humilhar? Ele quer mostrar para mostrar que é superior a você? Não. Ele quer mostrar para que você possa fazer uma autoanálise e possa vencer a tentação, porque grandes coisas Ele está para realizar no teu chamado. Acredite no poder da palavra de Deus. Oh, glória! Até agora você sempre esteve vulnerável, pois nunca havia estabelecido uma guarda nesse seu ponto fraco. É porque Deus deseja nos auxiliar. Deus deseja nos tornar fortes exatamente aí nesta fraqueza que nós temos, que às vezes nós nem queremos nos convencer dela, porque é mais fácil tentar esquecê-la do que procurar se libertar dela, porque se libertar de algo que é difícil dá muito trabalho, mas vira e mexe, vem contra a gente aquele mesmo tipo de tentação até que a gente consiga vencer. Por isso que Deus dá permissão a Satanás para lhe testar de forma repetitiva, várias vezes na mesma área da nossa fraqueza, até que a nossa guarda seja estabelecida. A gente já tem tantos anos de experiência com a igreja, que a maioria das vezes a gente percebe as fraquezas da igreja, nós pastores, que somos pastores pentecostais de libertação, as pessoas subestimam o chamado e a inteligência da gente. E elas fazem coisas que a gente percebe que elas não conseguiram ainda se libertar do antigo homem. Elas mentem, elas enganam, elas trapaceiam, e o pior de tudo, a maior trapaça que existe é contra elas mesmas. Então, o maior prejuízo que nós podemos ter somos nós mesmos, contra nós mesmos. Quando a gente consegue se libertar daquilo que a gente já sabe que precisa se libertar, nós vamos viver outro patamar de vida. Viu? Você vai continuar sendo tentado até que as últimas raízes dessas cobiças sejam totalmente destruídas. Deus não permite a tentação porque deseja que nós nos sintamos sujos e indignos, viu? Você que está ouvindo, você que está na live, você que vai ouvir minha pregação, todo e qualquer levante que haja contra um servo de Deus, mesmo que seja de banco, mesmo que esteja de trás do púlpito, mesmo que seja escolhido, ore por ele, não julgue, não aponte, não acuse, porque você não está sabendo qual é o propósito de Deus na vida daquele escolhido. Portanto, nós devemos vigiar e orar, porque essa é a atitude sábia do crente. Glória a Deus. Vítimas dos caprichos satânicos. Não, eles não convidam a dizer: Senhor, eu sei que a tua mão está em tudo isso, Senhor. Porque tu não vai permitir o inimigo me tocar. O inimigo só toca quando tu permite, porque eu pertenço a ti. Ajuda-me, Senhor, a me colocar de guarda contra esse tipo de fraqueza que ainda existe em mim e cuidar disso com retidão. Senhor, sim, eu reconheço a minha fraqueza e sei que quero ser liberto dela. Me ajuda, Senhor. É assim que o escolhido tem que agir. É reconhecer. Não é arranjar desculpas mil para a sua fraqueza e continuar fazendo o que quer e continuar dando liberdade para Satanás, continuar tentando e você ser instrumento de Satanás. Toda tentação dos justos, os escolhidos,
vem durante duas obras especiais que Deus tem na nossa vida. Primeiro, imediatamente após recebermos uma grande bênção e um grande livramento das mãos de Deus, o inimigo irritado vem tentar. Segundo, um pouco antes de Deus nos abrir uma porta nova e maior de serviço para a sua glória. Estou sentindo muita presença de Deus. Estou sentindo muita presença de Deus. Deus pode ter lhe abençoado grandemente e dito: vou lhe usar, abrirei uma porta que ninguém pode fechar. Quem quer receber esse recado aí? Quem quer receber essa profecia? Levante aí sua mão direita, agarre essa profecia. Eita Deus! Geralmente Deus pode até lhe mostrar que você vai fazer algo muito singular a favor da obra dele, ou seja, algo especial, algo diferente, algo que Deus tem proposto na sua vida. Porque Deus, Ele fica nos observando. Deus sabe o que você faz, Deus sabe como você trabalha, Deus sabe como é que você age, Deus sabe quando você é convidado para fazer algo pela obra que você vem com alegria e júbilo. Deus sabe. Deus fica observando cada escolha, cada passo, cada atitude que você tem. E tudo aquilo é computado a seu favor. Porque Deus quer exatamente ter intimidade com pessoas que queiram fazer o melhor pelo reino dele, aqui na terra. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não fez o melhor pelo reino de Deus enquanto esteve aqui na terra? E assim nós temos que imitar a Cristo. Glória a Deus. Mas aí, amados, se é este o caso, então fique alerta. Porque geralmente é nesses momentos que o diabo entra em ação. É quando Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Algo num patamar maior do que você está vivenciando. Uma liberação de sonho que muitos acham que pode ser grande demais. Mas você sabe, já sente a presença do Espírito Santo e já sabe que Deus está contigo neste negócio. Você crê nisso? Deus está neste lugar. Deus é na tua vida. Deus é na minha vida. E ainda mais, Ele é fiel. Aí você diz, mas como é que pode se o Satanás não sabe os meus pensamentos? Porque a própria palavra de Deus diz que Ele não é onisciente. Ele não lê pensamentos. Ele não conhece o meu futuro. Realmente Ele não conhece. Mas Ele tem 6.000 anos de experiência. E Ele acompanha e observa o que você fala, o que você faz, o que você fala no telefone, a maneira que você age, o que você faz quando sai de carro, aonde você pisa, o que você fala, o que você escuta, o que você permite na sua vida. Deus é Deus, Ele também é onipresente. Através do seu Espírito, Ele está constantemente observando a tua e a minha vida. Nosso Deus não é um Deus de confusão. O que adianta o homem justificar o homem alguma coisa se Deus sabe a verdade? O homem não tem o poder de te dar salvação nem livramento. Você tem que desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, de sinceridade, de verdade, um relacionamento transparente, conversando com Deus, pedindo misericórdia em cima das nossas fraquezas, porque todos nós, os que estão aqui, os que estão me ouvindo, todos temos fraqueza, porque a tendência das pessoas é observar o pecado e a fraqueza dos outros. Dentro da sua casa, às vezes, tem fraquezas piores. Na sua família, nos seus filhos, às vezes os filhos acabaram de sair de um pecado grande, mas vem o pecado do outro. Porque a tendência do ser humano é essa, é acusar.
é ser cego para aquilo que eles fazem e observar o que os outros fazem. Entregue nas mãos do Senhor. Então Satanás sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os passos, todos os movimentos e sabe qual é a nossa fraqueza. As tentações mais mortais são lançadas contra aqueles que já estão com as mãos nas portas de uma nova ordem proveniente dos céus. Glória a Deus. Quantas vezes eu não preguei aqui? Às vezes, ó igreja, a bênção está bem aqui. Aí você, não, você é tentado, passa por uma prova, aí você não consegue sair daquela prova. Você é engodado pelo inimigo e fica preso no círculo daquela prova que é a sua fraqueza. Porque a vaidade, o orgulho, a necessidade grita mais alto. Aí a bênção chega aqui, ó, volta. Nossa vida é constantemente observada. Uma ilustração poderosa disso está registrada no Salmo 40. Eis um relato fascinante. Um dilúvio de tentações terríveis se abateu sobre Davi imediatamente após a uma das suas maiores vitórias. Ouça Davi se vangloriando no Senhor. Ó Senhor, tu tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés, Senhor, sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, 2 e 3. Davi está testificando aqui de uma grande vitória que ele teve na sua vida. Ele foi retirado de um abismo, mas foi Deus quem retirou ele desse abismo. Diga para o seu irmão, Deus é Deus. E Ele é contigo. Diz para mim também, igreja. Oh, glória. Estar vivendo em retidão com Deus, em comunhão com Deus, é a única maneira de você ser abençoado de uma forma descomunal, que ninguém vai entender tanto derramamento de bênção, de unção, de prosperidade, de paz e de saúde, é quando você conseguir superar as suas tentações, as suas provações, você dizer, não, diabo, tu não tem poder mais contra a minha vida, porque eu estou aqui para servir a um Deus vivo e poderoso. Aí você vai ver o que é viver uma vida de bênção. Você é provado na sua fraqueza, você está sendo observado. E Davi diz assim, ó: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, Senhor, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operados para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Aí Davi vai e diz: os meus ouvidos abriste, Senhor. Deleito-me agora em fazer somente a tua vontade. Você pode repetir isso comigo? Deleito-me em fazer a tua vontade. Oh, glória a Deus. Oh, Deus meu, sim, a tua lei, a tua palavra, os teus mandamentos, o teu ensinamento está dentro do meu coração. O teu Espírito habita em mim. Davi aqui está dizendo algo impressionante. Ele está dizendo aqui: ó Senhor, vejo que tens colocado à frente de mim os seus planos. Os seus planos para mim são tão maravilhosos, as suas mãos estão sobre mim. O Senhor deseja me usar. Deus observa, não, aquilo ali tem dom.
Aquele homem tem coragem, aquele homem tem talento, aquele homem quando chama para fazer algo na obra, ele vai com amor. Eu vou fazer a obra na casa dele. Eu vou fazer a obra na vida dele. Eu vou entregar a bênção dele. Ele vai testemunhar das maravilhas que eu fiz na vida dele. Por quê? Porque ele está em obediência. Ele está com a minha lei dentro do coração dele. Estas são as palavras de um homem que está desfrutando de uma de suas maiores vitórias. Glória a Deus. Maiores vitórias. Deus havia acabado de salvar Davi. Glória a Deus. Porque males sem número me tem rodeado, Senhor. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Porque são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. No versículo 12. Neste ponto, Davi não estava com cobiça, não. Ou preguiçoso, para não fazer a obra de Deus. Aqui, ó. Ou fora da vontade de Deus. Não. Ele estava orando, igreja. Ele estava pregando. Ele estava testemunhando. Ele estava clamando ao Deus e pregando o nome de Deus vivo e poderoso e misericordioso para toda aquela congregação. Ele mesmo disse: Senhor, estou apregoando o teu nome. Glória a Deus. E com muita fome da palavra de Deus. Mas mesmo assim, de repente, no momento em que estas duas grandes obras de Deus ocorriam em sua vida, ele se afoga no rio de provações e tentações inesperadas. Porque o próprio Davi disse: Senhor, que males sem números tão grandiosos é esse que ele tem vivido? Que situação é essa que se apodera dele? Era um dilúvio. Ele chegou a pronunciar um dilúvio de tentações angustiosas, fracassos do passado, cobiças antigas, coisas que tinham havido levar a pecar no passado, já estava voltando de novo. Tudo isso voltou correndo quando ele estava anunciando a palavra. Então não questione: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, Senhor, eu estou fazendo isso. Por que eu estou passando por isso? Porque você está sendo como um vaso de honra, está sendo quebrado e refeito, está recebendo armadura nova, poder e autoridade para passar por todas as tentações e não ficar nelas, e para poder ter mais autoridade com o poder da palavra e entender o que cada um está passando e falar com a autoridade do Espírito e entregar o recado de Deus. Você está sendo preparado pelo Senhor, entenda isso e pare de murmurar, pare de questionar. Não há perda para quem é escolhido de Deus. Deus está querendo entregar coisa maior. Passe pela prova, querido. Deixe de ser menino, passe pela prova. Primeiro de tudo, é preciso entender que não é pecado ser tentado. Não. A tentação faz parte do escolhido. Mas o diabo irá pintar um quadro com as cores da indignidade. Ele dirá: você estava pensando que estava acabado? Não, olha aí, ó. Olha para você já está sendo tentado de novo. A coisa brotou no seu coração de novo. A tentação é normal na vida do escolhido. Você vai pensar: eu não consegui progresso, apesar de haver decidido pela santidade. Porque eu vou continuar trabalhando por isto? Porém, a verdade é que quanto mais você for reto diante de Deus, mais você vai se cobrar. Mais você vai ficar envergonhado em se sentir que está se passando por aquelas tentações, pois não deseja mais entristecer o Espírito Santo de Deus. Ao longo da história, grandes homens de Deus testificaram que ao se sentarem no púlpito, antes de pregarem, o diabo colocou pensamentos blasfemos em suas mentes, e eles que tiveram que enfrentar. O segredo é enfrentar. Glória a Deus.
Resisti o diabo e ele fugirá de vós. O próprio Senhor Jesus é o nosso melhor exemplo a respeito de compreender e vencer as tentações. Cristo acabou de ter sido batizado e foi ao deserto. O Espírito levou, ele ao deserto e foi tentado. E assim também o apóstolo Paulo, no meio do caminho de Damasco, caiu diante daquela luz, foi cego, passou 3 dias sendo preparado pelo Espírito e depois fez um ministério de sofrimento, ao ponto de chorar, de pedir que tirasse aquele espinho da carne dele, que ele não queria estar passando por aquela prova. Senhor, o mensageiro de Satanás veio me esbofetear. E logo depois da revelação, na fase mais eficiente, no período que Paulo mais estava fazendo a obra de Deus. Então você pode estar atravessando provações, dificuldades, glorifique a Deus no meio de tudo isso. Amém? Resista ao diabo, mas não corra com medo, não fuja, resista. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor ordenou que nos preparemos para a luta. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Glória a Deus. Não entre em disputa com o diabo. Sabe o que Lutero disse? Sofri muitas paixões em grande intensidade, mas mesmo assim que me apropriei de qualquer trecho das Escrituras e me mantive na palavra de Deus como uma âncora na minha vida, rapidamente as tentações se desvaneceram, as quais, sem a palavra de Deus, teria sido impossível suportar. E muito mais, teria sido impossível vencer. Diga para o seu irmão, vença as tentações. Para que seja definitivamente liberado aquilo que Deus tem para a tua vida. O Senhor corrige somente aquele a quem Ele ama e aceita qualquer um que o recebe como filho. Hebreus 12:6. Glória a Deus. Desfrute da vitória da sua tentação. Passe pela tentação, dê glória a Deus, mas não caia nela. Seja um guerreiro, resista a ela, glorifique o teu Deus, não critique ninguém, nenhum posicionamento, apenas glorifique o teu Deus e vá, e marche, e receba a sua vitória. Eu estou recebendo a minha. Glória a Deus. Cada um sabe qual é a sua fraqueza e cada um sabe até que ponto resistiu. Eita Deus de poder, que Deus abençoe grande e poderosamente esta igreja maravilhosa e abençoada, em nome de Jesus.